está momentaneamente fora do jogo ou pelo menos jogando remotamente num momento bem delicado para o governo. A saúde do presidente está obrigando ele a se afastar, não está não, Pedro? Tá, e o que o Dr. Calil falou hoje lá em São Paulo é que o presidente se recupera bem e não está confuso. Quer dizer, é aquela coisa que me parece uma mensagem que, ao invés de tranquilizar, preocupa. Quer dizer, ele poderia estar confuso, ele poderia estar... Já tem uns memes circulando, Geraldo Alckmin se aquecendo no lado de fora do campo e tudo mais. Veja, deixa eu ser claro aqui. A questão, evidentemente, não é... Algumas pessoas, fica agorando, fica isso, fica aquilo. O cara é presidente da República. Ele está frágil. Ele tem 79 anos de idade. Ele faz 80 anos de idade no ano que vem. E eu não sei o quanto... A mim parece... Eu não sei se é a impressão que você tem, Marilis, mas uma quantidade grande de pessoas de esquerda tem a impressão de que o eleitor brasileiro votou na esquerda em 2020. As pessoas votaram contra o Bolsonaro e as pessoas votaram no Lula. O Lula tem uma base grande de eleitores por causa do Nordeste. E esse voto nordestino no Lula não é um voto de esquerda. É um voto de pessoas que estão envelhecendo, que vivem mais no interior do que nas capitais do Nordeste e que têm uma profunda identificação pessoal com a figura do Lula. Isso está diretamente ligado, sim, aos programas sociais que foram criados durante o governo Lula I, isso está ligado ao Bolsa Família, isso está ligado a acesso a mais água, isso está ligado a um monte de coisa. Mas é aquela coisa do sujeito pobre do Nordeste que vê no Lula um sujeito que saiu pobre, muito pobre, do Nordeste para São Paulo, numa trilha que muita gente fez nos anos 60 e 70, saindo do Nordeste, fazendo essa migração para São Paulo, principalmente para o ABCD e tudo mais, tal. Quer dizer, é toda uma história brasileira. Existe uma identificação pessoal com o Lula. Essas pessoas não são de esquerda. Eu não sei se você perguntar ideologicamente o que essas pessoas são, eu não sei nem se elas têm necessariamente uma resposta precisa para dar. Elas têm uma identificação pessoal com Lula. Essa ligação pessoal, ela não passa assim com muita facilidade. Quando a economia brasileira estava bombando, sim, naquele momento, o Lula conseguiu eleger a Dilma com facilidade. Ele conseguiu eleger a Dilma com facilidade na primeira eleição. Na segunda eleição, se não fosse uma eleição tão intranquila e confusa, com morte de candidato, com substituição de candidato, com uma campanha suja como o diabo pelo PT, ainda assim a Dilma se elegeu por muito pouco. E porque o candidato do PSDB era o Aécio. Se o Aécio não tivesse um sujeito tão pouco carismático e intratável como ele estava naquela eleição, o Aécio perdeu em Minas, né, no estado dele. Se você pusesse um Alckmin ali, eu não sei se o resultado não tinha sido... A diferença de votos foi muito pequena. E mesmo assim a diferença foi muito lá pequena. o Aécio pedir recontagem de votos aquilo foi palhaçada também, que o Aécio sabia que não tinha nada ali, né? Uma palhaçada bizarra. Mas o ponto que eu estou fazendo aqui essa eleição de 2026 não está fácil para a esquerda. O voto brasileiro está mais conservador, está bastante mais conservador. E o Lula está sem energia. Isso é uma coisa que o pessoal fala no Palácio do Planalto, entendeu? A energia está mais baixa, o apetite por trabalho está mais baixo. Eu não estou dizendo que Lula está preguiçoso, eu não estou dizendo que Lula não quer trabalhar. Eu estou dizendo que Lula é um senhor de 80 anos de idade. E isso tem impacto na quantidade de energia que a pessoa é capaz de dedicar ao dia a dia de trabalho, entende? Que não é qualquer trabalho também, né, Pedro? Não é uma coisa que ele faz do escritório, sentadinho na casa dele, escrevendo um livro, sei lá, fazendo alguma coisa que ele não precise se esforçar, se deslocar. A articulação política, que é o trabalho, é o pedaço do trabalho da presidência que o Lula faz melhor,
é uma reunião atrás da outra, é uma ligação atrás da outra, é agilidade de com quem que eu tenho que falar, como é que eu tenho que convencer. É foco, 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 e é intenso. É muito intenso, ainda mais quando você tem um Congresso Nacional tão refratário ao governo. Tão refratário, na verdade, nem ao governo, né? Tão refratário ao Poder Executivo. A gente está num ponto em que o Poder Executivo está mais fraco e o Poder Legislativo está mais forte. Então, tudo isso complica muito, não é, Marulice? Nossa, tem tanta coisa para falar, mas primeiro que o presidente tem essa escala 24/7, né? A gente tem falado tanto de Não tem diminuir fim a de escala de semana. trabalho. Não tem fim de semana, às vezes tira uma semana aí de férias. A sociedade está participando muito da vida política do país, também 24/7. A gente tem hoje um público que está muito mais ativo nas redes sociais, as cobranças chegam com uma velocidade muito, muito rápida. Então, assim, é uma profissão exaustiva que exige muito. Como um todo, acho que a sociedade está uma sociedade cansada, né? Tem o tal do livro da sociedade. Não, está muito. Eu vou fazer 53 anos daqui 10 dias, gente, dia 21 de dezembro. E assim. Parabéns para você. Eu não sei como é que é para vocês, mas eu me sinto cansada o tempo todo. Parece que o fim de semana não dá conta da gente. E olha que hoje em dia eu tenho tentado fazer uma coisa de higiene mental, no fim de semana não ler tanta notícia, porque nos últimos anos a gente ficou ligado no noticiário todos os dias. Parece que todo final de semana o Bolsonaro fazia alguma coisa que tirava todo mundo do seu sossego, principalmente a nossa classe jornalística. Então, assim, é um mundo que exige mais das pessoas. Você com 79 anos é muito mais. Com essa classe política, com tudo que a política hoje exige dessas relações, é muito mais. Então, assim, Lula está internado, parece que a recuperação de fato está sendo boa. Eu vi não só o Calil, mas outros médicos enfatizarem que ele está lúcido, que ele está comendo, porque, claro, há uma cobrança, começam a aparecer vários memes. Agora, eu concordo com você, Pedro. Isso tudo vai adiantar, essa discussão da sucessão em 2026. A última eleição foi uma eleição difícil, a esquerda vive numa negação, achando que, enfim, quem venceu aquela eleição foi a esquerda. Quando qualquer pessoa fala isso, as pessoas ficam muito revoltadas, mas colocasse, por exemplo, a ex-presidente Dilma para concorrer com Bolsonaro na última eleição, o que teria acontecido? Talvez Bolsonaro tivesse ganhado essa eleição no primeiro turno. Mesmo o eleitor que não é um eleitor de esquerda, um eleitor que até tem um antipetismo, mas que votou no Lula na última eleição, claro que fez os seus cálculos, né? Tinha um anti-bolsonarismo muito grande, mas também tinha uma lembrança dos dois primeiros governos do Lula, que foram bons governos, que se você colocar na balança, foi isso que as pessoas fizeram, né? Olhar e falar, não, peraí, tem um cálculo aqui que dá para fazer e vamos aí. Agora, o Lula nunca largou esse osso, ele nunca fez questão nenhuma de fazer acenos para um futuro, não exatamente 2026, mas para qualquer futuro, para mostrar quem seria o seu sucessor ou quem seriam os seus sucessores. E essa discussão, querendo ou não, ela vai estar cada vez mais presente, porque, vamos combinar, se a saúde dele tivesse 100%, ele não tivesse sofrido esse acidente, já seria difícil. Com esse acidente, tem que ter um recálculo de rota, porque ele pode ainda terminar esses 2 anos de governo e tá com a saúde, mas assim, ele vai ter energia para mais uma campanha eleitoral, que não vai ser uma campanha fácil, vai ser uma campanha extremamente agressiva, talvez muito pior do que a gente viu nos últimos anos, e ainda ter que olhar para frente e, enfim, ter saúde para aguentar mais 4 anos. É importante que essa negação da esquerda atrapalha muito, né? E eu digo isso como uma pessoa de esquerda, assim, porque enquanto eu estava escrevendo a abertura do programa de hoje, eu falei, bom, vai chover gente dizendo que a gente está comemorando, celebrando que ele sofreu um acidente. Não é nada disso, mas é uma pessoa de 79 anos, que na próxima eleição vai estar completando 81, né? Que ele faz aniversário em outubro. E realmente é uma função que para alguém dessa idade
é complicada. A função é complicada e a campanha mais ainda, porque tem gente dentro do PT que talvez tivesse um nome para concorrer e que não tem estofo para fazer campanha também. Então, é uma discussão que já deveria ter começado lá atrás. Eu acho que no momento da prisão isso foi colocado fora de questão, mas já deveria ter começado a ser discutido ali. E vem se arrastando até agora, vai chegar um momento em que não vai mais dar tempo de discutir, né? É um erro grave da esquerda não pensar nisso também, do PT principalmente, porque dentro do PT esse assunto é um tabu, né? Você falar em sucessão do Lula, exatamente porque tem esse ar de... Parece que você está desejando que a sucessão seja para hoje, seja para amanhã. Não é isso, mas é um assunto que precisa ser discutido, que precisa ser visto, e a esquerda e o PT também precisam parar de negar que em algum momento isso vai precisar acontecer, né? Pois é, eu acho que é mais até, Luísa, do que um homem de 81 anos fazendo campanha eleitoral. É um presidente de 85, 86 anos.